Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 4, que nos diz: Pedro, então, começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Bom, o que ele está aqui explicando, né, queridos? Está explicando o porquê que ele ousou entrar na casa de pessoas não circuncidadas e, pior, batizá-las em nome de Jesus. Olha que absurdo, né, entre aspas. Mas era algo completamente impensável para os judeus daquela época se misturar com os gentios, se misturar com pagãos. Que baderna é essa? Né? Que confusão é essa? Aquele povo é um povo sem princípios, sem valores, um povo sem Deus, um povo que não se circuncidou. Se pelo menos, né, Pedro, se você tivesse pelo menos circuncidado eles primeiro, colocados em todos os ritos do judaísmo, do Antigo Testamento, aí sim, depois disso, você poderia batizar. Então, para a igreja inicial aqui, isso foi um escândalo, foi uma grande confusão que se armou. E as pessoas contenderam com o apóstolo Pedro e ele começa a explicar como tudo ocorreu. Veja, queridos, a oposição mais dura muitas vezes surge de corações que estão endurecidos pelo preconceito. Por essa questão que já tratamos, né, de grupos humanos, um separado do outro por uma imensa barreira, e esse lado de cá se achando superior ao de lá e desprezando, ignorando, tratando mal, humilhando, como os judeus faziam em relação ao restante do mundo. Eles se achavam superiores, pronto, acabou. E não iriam se misturar com seres inferiores. Alguns judeus, inclusive, acham, né, alguns grupos acham que os gentios são povos sem alma, para vocês terem a noção do tamanho que era esse preconceito. Então, foi um preconceito dificílimo de ser derrubado, mas é o que o Evangelho faz. O Evangelho vem para derrubar preconceitos, derrubar noções nossas que nos separam dos outros seres humanos e cria essa atitude soberba e arrogante, né? Bom, esse tipo de dificuldade pode ser vencida. Mas precisa ser vencida não por uma postura agressiva, não por uma contenda agressiva. Porque se isso ocorre, queridos, essas contendas muito exasperadas, acaba se tornando um conflito de egos, né? Cada um mostrando quem é superior. Não, eu que sou superior a você, não, vamos aqui e começa aquela disputa, porque quem perder vai se sentir inferiorizado e a pessoa não quer isso. Aí começa uma disputa tal que não é a verdade que importa, eu não posso perder. Porque se eu perder, eu vou estar abaixo aos olhos dos demais, vai ser uma mancha, né, no meu currículo espiritual, eu não posso perder. Então a verdade deixa de ter importância e o que importa é a vitória pessoal. E começa aquela disputa ao ponto de a grande questão é definir quem é o herege. Quem não presta, quem não é de Deus, quem está sendo usado pelo diabo. E aí, claro, todo mundo se assusta e ninguém quer receber essa pecha. E aí vira uma disputa extremamente agressiva, violenta e em que ninguém quer negociar, ninguém sequer supõe uma possível derrota, nem não admite estar errado em hipótese nenhuma. Ninguém quer ceder terreno, ninguém sequer ouve o que o outro está dizendo. Não ouve, porque o que importa não é a verdade. Eu não quero ser chamado de herege, eu não quero ser, né, depois taxado de que fui usado pelo diabo ou algo assim. Então vira um conflito totalmente impossível de se resolver, porque não há diálogo. Tudo que o outro fala, o de cá só ouve quando ouve para juntar mais armas, mais argumentos para atacar o lado de lá. Então fica uma disputa totalmente violenta e sem sentido, né? O que importa é vencer, não importa a verdade. E o que o Evangelho nos ensina sempre, queridos, é Provérbios 15, verso 1, um texto que eu particularmente gosto muito e procuro praticar, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura
suscita a ira. Então, se você chegar já com dureza, com rispidez, e já dando ordens, e já decretando que está todo mundo errado e tal, por mais que talvez isso seja o que está acontecendo, mas se você vem já com essa postura, com essa atitude arrogante, você vai suscitar a ira de todos. Agora, o que o Evangelho nos ensina é a palavra branda, desvia o furor. Porque o objetivo, como Jesus diz, os filhos, bem-aventurados os pacificadores, porque estes serão chamados filhos de Deus, os pacificadores. Então é importante, quando os ânimos se exaltam, nós sermos pacificadores, aqueles que abaixam os ânimos. Não somos aqueles que jogam lenha na fogueira, né, o álcool na fogueira. Não, a gente procura aplacar, diminuir as questões, a gente procura minimizar, né, o que cada um disse, vamos acalmar os ânimos, vamos todos deixar a poeira baixar. Então é assim que se resolve conflitos, dilemas, contendas. E o apóstolo Pedro, como veremos, ele vai ser compreensivo com aquelas pessoas, porque ele mesmo tinha esses preconceitos. Então, irmãos, uma das formas mais fáceis de você aprender isso é pense-se naquela situação, porque você muitas vezes esteve do outro lado, do lado da pessoa que estava resistindo uma dada verdade. Né? Quando você não tinha tanta sabedoria, muitas vezes você resistiu a princípios do Evangelho ou mesmo ao nome de Jesus. E então, quando você encontra uma pessoa que resiste ao nome de Jesus, a algum princípio, tenha compreensão, pelo amor de Deus, porque você era assim. Se você era, meu Deus, então é fácil de saber como a pessoa está achando que está lutando pelo bem, mas não está. Então seja compreensivo, como o apóstolo Pedro foi. Ele foi compreensível porque ele também estava errado antes. A gente sabe que precisa ser compreensivo com as fraquezas dos outros, porque os outros também, você vai precisar que os outros, em outro momento, seja compreensivo com você. Então você é compreensivo porque precisa também da compreensão dos outros. Olha como é lindo essa reciprocidade. Cada um cuidando do outro. Eu cuido de você porque eu preciso que você cuide de mim também. E veja que nessa contenda não se levantou aquele tipo de argumento, né? Autoritário e dominador, né? Quem manda aqui sou eu. Eu sou o apóstolo Pedro. Sou um dos principais de Jesus. Eu caminhei com Jesus. Vários episódios da vida de Jesus, só estava ali eu, Pedro e Tiago para ver. Quem vocês acham que são? Eu que mando aqui. Então esse tipo de atitude soberba, arrogante, tão comum por aí, nem sequer se sonha praticar isso aqui no Evangelho. O argumento do apóstolo Pedro não foi eu sou o mais ungido. Não. Ele relatou tudo o que aconteceu, explicou ponto a ponto. Ele não veio com aquela atitude, não, eu sou inquestionável. Ninguém pode me questionar, eu sou infalível, eu nunca erro. E não, pelo contrário, ele se submeteu humildemente à análise, à verificação dos irmãos. O próprio apóstolo Paulo tinha essa humildade, né? Ele elogiou os bereanos, dizendo que eles eram muito nobres, mais nobres que os de Tessalônica. Por quê? Porque tudo que o apóstolo Paulo dizia, eles verificavam nas Escrituras. Eles não iam acreditar em qualquer coisa que a pessoa diz, eles verificaram. E isso o apóstolo Paulo diz, é muito nobre. O apóstolo Paulo não se sentiu ofendido. Peraí, vocês estão verificando por quê? Vocês não acreditam em mim? O apóstolo Pedro aqui também não ficou ofendidinho, como alguns pastores ficam, né? Eu sou ungido do Senhor, você vai me questionar? É claro que sim, porque nenhum ser humano é perfeito. É claro, ele deve ser questionado. Precisa ser questionado, porque se for um erro, ele vai ser salvo de levar a comunidade inteira naquele engano. Então, não apenas é importante ser questionado, como é benéfico até mesmo para ele e para todos ali, que sempre vão ter essa mente examinadora, como o Evangelho nos ensina. Né? Provai os espíritos, para verem se são realmente de Deus. Aquele ensino, aquilo que está sendo colocado, é realmente de Deus? Então, se é de Deus, pode passar por todo escrutínio e não tem problema nenhum.
como diz, né? Quem é inocente, quem não tem, né, problema na praça, não se importa em ser averiguado. Então, que a gente tenha compreensão com as fraquezas dos outros, mas sempre permanecendo do lado da verdade, explicando calmamente. E outro ponto importante, pensando dessas pessoas que estavam resistindo a Pedro, eles estavam resistindo por quê? Em nome do zelo que eles tinham por Deus. Então a gente tem que ter cuidado porque muitas vezes esse zelo por Deus acaba se transformando em nós resistirmos ao próprio Deus. Então tenha cuidado com um zelo que tapa a sua mente, que ignora os fatos, ignora a explicação, ignora a realidade e deixa a pessoa num cabresto tão cega às vezes, que ela acha que está defendendo Deus, mas está se opondo a Deus. Então cuidado com isso e vamos continuar aqui a nossa caminhada. Se você gostou desse vídeo, não esqueça, deixe aí o seu like, o seu joinha, compartilhe, deixe um comentário e se inscreva. Deus abençoe a todos. A graça e a paz do Senhor.